Bom dia, tudo bem? Estou gravando esse vídeo como parte do trabalho da disciplina de climatologia, onde a gente se propôs a fazer uma análise climática de uma determinada região. Eu, por uma nota pessoal, acabei escolhendo Ituporanga, que é a minha terra natal, né? E Ituporanga é também conhecida como a capital nacional da cebola, o que já dá uma ideia de que a gente está falando de uma região, de um espaço geográfico, em que predomina como modo de produção, ou como principal fonte de sustento, a agricultura. E com a cebola, eu fiz uma brincadeira ali, botei o Cebolinha explicando pra gente um gráfico sobre o regime pluviométrico da cidade. Na minha análise climática de Ituporanga, eu acabei focando um pouco mais no ritmo da chuva, né? Para que a gente pudesse observar o que se espera que chova na cidade a cada mês, mas que também quando a gente fosse analisar a série histórica de Ituporanga, a gente pudesse perceber um pouco dos eventos extremos. Porque o que me interessava era não só observar como o ritmo da chuva dita o ritmo da produção agrícola, né? As populações locais se apropriaram do clima para produzir um espaço geográfico e conseguir sobreviver da agricultura, mas também para observar certos eventos extremos, porque é muito característico da região de Ituporanga as enchentes, porque Ituporanga está localizada numa região que é a região do Vale do Itajaí. Então, Ituporanga e mais outros 12 ou 13 municípios, agora esqueci, fazem parte do Vale do Itajaí, são cortados pelo rio Itajaiaçu, e o rio Itajaiaçu, de tempos em tempos, ele apresenta cheias, assim, é cíclico, isso já é de muito tempo, né? A gente tem um registro aí de uma super enchente que aconteceu em 1983, está na memória assim da população local. E aí eu queria observar nessa um pouquinho dessa, só para entender um pouco mais desses eventos extremos, mas também para entender um pouquinho mais do que se espera que chova em Ituporanga. Porque Ituporanga, como está no estado de Santa Catarina, portanto no sul do Brasil, faz parte de uma região em que chove o ano inteiro e chuvas bem distribuídas. A gente vai perceber que no verão chove um pouquinho mais, no inverno costuma ser um pouco mais seco, né? Por exemplo, se a gente observar o gráfico ali do regime pluviométrico, esses dados eu retirei do site do NASA Power, depois passei esses dados para a planilha, fiz todo ali um tratamento dos dados, então, assumindo o pressuposto de que eu não errei nenhum comando, né, nem nada, depois eu tirei a média dessas chuvas e tudo mais dos meses, então a gente teria, né, que o mês de janeiro em Ituporanga, aqui a gente pode observar que é o mês que mais chove, né? É esperado do mês de janeiro que chova pelo menos 184,57 milímetros. E aí ele é seguido do mês de fevereiro, 160,84 milímetros. Dezembro é o terceiro mês que mais chove. E então a gente começa a perceber que o verão é um pouquinho mais chuvoso. Março também chove legal, né? As águas de março fechando o verão. A gente tem setembro, outubro também chovem bastante e a gente percebe depois que abril, maio, junho, julho e agosto, os meses ali da metade do ano, tem uma redução na quantidade de chuva. Ainda chove, legal, tu vê que chove aí sempre na casa de maio, mês que menos chove, tem 9,65 milímetros, mas gira em torno de 90, 94 milímetros de chuva esses meses no meio do ano. Isso é curioso porque eu vou mostrar depois um áudio que o meu pai mandou para mim, a gente conversou em novembro, mandei uma mensagem para ele perguntando quando que era a época assim do plantio da cebola e do arrancar a cebola, né? E aí a gente vai ver que coincide o início de semear a mudinha de cebola e depois você vai transplantar ela para roçada, coincide com abril, quando você tem uma diminuição na chuva. Isso se explica por vários fatores, assim. Primeiro porque quando chove muito você não consegue entrar na lavoura, não consegue entrar no roçado, é muito banhado, é, as terras às vezes não vão dar conta de drenar toda aquela água, como as máquinas agrícolas são muito pesadas também, você não consegue, ou um tratamento na cebola porque vai compactar o solo, vai destruir os canteiros de cebola.
não consegue também plantar a cebola, porque muitas vezes ela é plantada manualmente, muda por muda, porque gruda no dedo. Então tem uma série de fatores assim que dá para entender o porquê que quando tem uma diminuição de chuva é o momento ideal para você plantar a cebola. E depois, aqui mais pelos meses de outubro, novembro, a cebola ela já está um tempo no roçado, ela já criou o bulbo, já criou um caule mais forte, ficou maior, verde, ela já tombou, já indicando que já é possível arrancar, e aí de repente você tem um aumento no nível de chuva, o que deixa a terra um pouquinho mais solta e mais fácil de arrancar, porque você pode aquela raiz, ela é um pouco pesada, então se a terra estiver muito seca, a cebola estiver muito presa, é horrível, porque estoura o caule, né? Na hora que você vai arrancar, a cabeça fica presa na terra, perde valor de mercado, perde tudo. Então, um pouquinho de chuva na hora de arrancar é bom porque solta a cebola da terra. E aí, quando começa a chegar assim, outubro, novembro, época de arrancar, dezembro você já está tirando cebola e colocando no galpão, é... porque ela também não pode pegar muita umidade. Então tem que ter esse. Porque se pegou muita umidade, se choveu demais, ela ficou muito tempo na roça, passou do tempo, ela apodrece, começa a dar o bico d'água, que a gente chama. Então depois dali, quando começa a ficar muito quente e úmido, em dezembro, novembro, janeiro, ela já tem que estar num galpão para ventilar e ficar lá até o período da comercialização. Então isso aqui já mostra pra gente um padrão que se espera ao longo do ano, que chova, né? E eu quero ver se eu consigo abrir aqui com vocês uma outra imagem, que é a imagem para a gente observar um gráfico, né, de variabilidade, uma série histórica ao longo do ano, que a gente consegue ter uma noção aí. Então esse aqui é um outro gráfico que eu fiz também ao longo do trabalho, que é um gráfico de variabilidade pluviométrica, né? Para a gente conseguir observar o quanto que choveu, né? Principalmente observar os eventos extremos, porque daí a gente consegue ter uma noção dos períodos de cheia do rio Itajaí-Açu. E o gráfico tem várias insuficiências aí, vários defeitos, principalmente porque eu apoio um pouquinho para manusear a tecnologia. Esse gráfico aqui eu até inclusive fiz um teste com o chat GPT, fiz todo um texto lá de comando do que eu queria que o gráfico tivesse, as cores, fui dizendo para ele as cores, apresentei uma planilha de dados e tudo mais. Aqui eu até errei, eu poderia ter botado até um pouquinho mais de 300 milímetros, coisas assim que depois que está feito a gente percebe um pouquinho a insuficiência. Mais algumas coisas que eu foco aqui do que eu vou falar, talvez a gente já consiga com esse gráfico, ainda que ele tenha seus probleminhas. Por exemplo, observar, eu pintei um roxinho aqui quando chove mais de 300 milímetros. Até poderia ter aumentado um pouquinho mais essa quantidade, porque eu sei que pela planilha ele mostra que em junho de 83 a gente teve um evento extremo. Lembra que junho não é um mês que chove muito, né? Se a gente for observar essa imagem aqui, junho costuma chover 92 milímetros, e aí aqui pela tabela dos dados da NasaPower choveu 600 milímetros, é muita coisa. Por isso que em junho de 83 teve aquela enchente, uma enchente muito marcante para a cidade. Então observa que em junho de 83 a gente teve um evento extremo, que choveu muito mais do que esperado, choveu bem mais de 300 milímetros. Aí a gente tem aqui um outro período até 93, então a gente tem aí um intervalo de mais ou menos 10 anos, né? Em 93, de repente a coisa começa a ficar um pouquinho mais curta. Ó. 95 um outro evento extremo, 96 de novo, 97 novamente, e aí a gente tem um período de 97. Ah, travou meu negócio aqui. 97 até 2008 sem esses eventos extremos. Acho que tinha travado, acho que vamos lá. De 97
Então, recapitulando que eu acho que deu uma travada aqui, mas só para que se observe, de 83 a 93 a gente tem um intervalo de 10 anos assim, sem um evento muito extremo, né, de chuva acima de 300 milímetros, né, podendo chegar aqui 600 milímetros, como foi o caso de 83. Aí 93, 94, 95, 96, 97, desculpa, a gente tem uma diminuição no espaço assim de tempo de quanto chove, né, desses eventos extremos. Aí percebam, né, 97, aí vai até 2008, quando a gente tem uma outra enchente que ficou aí, ganhou no noticiário também, repercussão nacional, com as chuvas que deu em Blumenau, Ituporanga, Rio do Sul. Então percebo que aí a gente teve de novo mais ou menos um espaço de 10 anos até chegar a 2008 sem esses eventos extremos, né? Então aqui um espaço de 10 anos, daí a coisa se encurta, de repente mais um espaço de 10 anos e a gente começa a perceber 2008, 2009, mais um evento extremo, embora dezembro seja um mês que chova bastante. Maio de 2010, um outro evento extremo, e maio não é um mês que chove, é o mês até que menos chove, né? Que se espera que chova menos. 2012, outro evento extremo, fevereiro, embora fevereiro seja o segundo mês que mais se espera chuva, mas um evento extremo aqui. Aí a gente tem um espacinho de 2012, aí 2017, 2018 novamente chove, um evento extremo, e aí agora a gente viu recentemente também, 2023, mais uma época de enchente. Então, a gente parece que, não sei, talvez tenha um padrão, embora agora a gente tem que considerar também ação antrópica, né, o que a gente tem feito, como a gente tem produzido esse espaço geográfico, mas parecia que há, né, um espaço ali, um prazo de um evento extremo, 10 anos, outro evento extremo, de repente eventos extremos que acontecem assim, mais próximos, aí uma pausa de 10 anos, daí eventos extremos acontecem com mais frequência. Então talvez algo possa se observar como padrão da região, embora deva se considerar também agora a ação antrópica, mas muito mais também não só o que a gente faz com o clima, mas o que a gente faz com a produção do espaço geográfico, né? Porque aí a gente observa em Ituporanga o mesmo ritmo de chuva, ele afeta de formas diferentes, populações diferentes, a depender da localização que você está. Se você está no perímetro urbano, quando ocorre um evento extremo desses, você vai ficar debaixo da água, né? Porque os solos são impermeáveis, o rio Itajaí-Açu está cortando a cidade pelo meio, então vai encher, vai inundar tudo. Agora, se você está no perímetro rural, vai atrasar a tua colheita, possivelmente vai apodrecer a tua safra de cebola, ou às vezes milho, repolho na roça, vai, enfim, uma série de fungos que as plantações precisam lidar. Então, perceba que existem impactos diferentes na mesma região, dependendo do perímetro em que você está. E aí a ideia do meu trabalho tinha sido essa, né, de observar um pouquinho desses dados pluviométricos e de variabilidade e tudo mais, para entender um pouquinho mais do clima de Tuporanga, né? E aí observar como a população local daquela cidade lida com o clima, né? Como tem se apropriado daquele clima e como tem produzido o espaço geográfico e que consequências, o modo como a gente produz o espaço geográfico em Tuporanga tem trazido, né? Por exemplo, cada vez mais a gente precisa estar considerando que o rio enche, que a barragem não dá conta, que a necessidade daí é a brecha que o geógrafo queria, né? Como é que a gente vai projetar o espaço geográfico, né? Que daí é o nosso campo, é hora da gente entrar, fazer o debate, fazer uma análise séria, rigorosa do espaço, para conseguir encontrar soluções e amenizar esses eventos da natureza, que é da natureza, né? A gente chama de desastre natural porque existem populações vulneráveis envolvidas lá no meio, mas é um evento da natureza, né? E vai acontecer, sempre aconteceu, vai continuar acontecendo. A questão é como a gente produz espaço geográfico para lidar com esse tipo de evento extremo. Então, em resumo é isso, acho até que eu fui bastante prolixo, mas em resumo era isso que eu queria ter abordado no trabalho. E
enfim, para eu retomar um outro momento e continuar dar um pouquinho mais de continuidade nesses estudos.